Só que chega aquele momento que a gente começa a olhar um pouco mais para dentro e se conhecer, e eu percebi que o que eu estava buscando nessa trajetória profissional, e até mesmo o que eu estava almejando, a minha ambição ali, ela estava, na verdade, buscando faltas internas, questões que não estavam bem resolvidas da infância, do crescimento, né, do autoconhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rastros, Liderança e Sustentabilidade. Eu sou Thaisa Trevisan e hoje eu quero começar falando um pouco sobre uma frase que para mim faz muito sentido, que a minha principal virada não foi técnica e foi comportamental. Durante muito tempo na minha trajetória, eu fui buscar mais conhecimento técnico. E eu buscava mais um conhecimento e mais um conhecimento. E eu percebi nessa minha trajetória que eu precisava olhar para o meu comportamento humano. Que isso estava impactando não só como eu me relacionava com o meu time, mas também com outras lideranças. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E tem o Leandro Lages aqui com a gente. Leandro, um prazer te receber. Eu conheci o Leandro, né, pelas redes sociais, estamos se conhecendo aqui pessoalmente. Mas a tua trajetória me tocou muito, porque fala muito também da minha jornada. Nessa conversa que a gente teve, muito nesse lugar de olhar um pouco pra gente, né? E entender que muitas vezes nessa nossa relação do trabalho, eu cheguei a adoecer, né? E por isso que hoje eu trabalho com comportamento humano. Porque eu precisei voltar e olhar para algumas coisas que para mim não faziam mais sentido. Então, Leandro, eu queria te convidar para te apresentar. O Leandro, que ele vem de startup, trabalhou com liderança, mas que também fez um caminho, né? Uma nova jornada. Então, Leandro, te apresenta para nós, fala como é que tu chegou nessa jornada, quem tu é, muito além, vamos dizer assim, dessa jornada de startup também. Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E é bonito como essas conexões, às vezes simples das redes, né, podem proporcionar encontros legais e prósperos também da gente se conectar. Obrigado. Muito bem, vamos tentar ser breves, assim, nessa introdução, né, mas eu vim de uma construção de carreira ligada à publicidade, né, me formei publicitário, meu sonho de criança era ser músico, daí comecei a tocar, foi meu primeiro trabalho, aí eu já estava ali na comunicação, eu pensei por onde é mais acessível aqui, fui pela publicidade, e eu vivi aquela trajetória tradicional de agências de publicidade e tudo mais. Isso desencadeou no marketing digital e desencadeou no universo das startups, que foi onde eu mais cresci profissionalmente dentro do ambiente corporativo, né? Só que chega aquele momento que a gente começa a olhar um pouco mais para dentro e se conhecer, e eu percebi que o que eu estava buscando nessa trajetória profissional, e até mesmo o que eu estava almejando, a minha ambição ali, ela estava, na verdade, buscando faltas internas, questões que não estavam bem resolvidas da infância, do crescimento, né, do autoconhecimento. E aí, nessa revisão interna, eu comecei a questionar esse caminho. E esse questionamento durou muito tempo, eu acho, a ponto do meu corpo daqui a pouco dizer assim, olha, não é por aqui mesmo, né, e começar a me parar. E foi aí que eu fiz uma revisão, né, fiz uma revisão talvez ousada em um determinado momento, porque chegou uma hora que eu percebi que se eu não fizesse uma ruptura grande de carreira, eu ia seguir nesse ciclo. Então eu optei por parar um tempo, morei um tempo num motorhome, tive uma vida nômade por um tempo na América Latina. E foi ali que eu percebi que existia um contrassenso entre o que eu estava fazendo e o que eu sentia que eu vinha fazer. Porque eu sempre dediquei o meu trabalho para negócios puramente. Uhum. E nesse percurso, nos ambientes onde eu convivi, não generalizando todo o mercado corporativo, mas não é uma exceção, a gente vê ambientes de negócio que passam por cima das pessoas, né? E ali um valor meu estava sendo batido muito de frente e isso, no geral, estava me adoecendo. Então, nessa transição, eu comecei a olhar para o lado humano das coisas, né? E no início, quando a gente começa a transição, vem aquela ideia meio de largar tudo. Agora eu vou, né, estudar psicologia, vou vender minha arte na praia, fazer qualquer outra coisa. E eu percebi que, na verdade, o que fazia mais sentido com a minha trajetória era juntar esses universos, né? Era falar de negócios, mas colocando as pessoas em primeiro lugar. Então, hoje eu atuo com desenvolvimento humano, mas é um desenvolvimento humano direcionado para negócios, né? É a gente olhar para as pessoas e os eu-negócios, como eu chamo, para que isso tenha um efeito na vida profissional delas, sem que isso esteja em desalinhamento com quem elas são de verdade, com o que elas vieram fazer, com seus valores, né? Sua visão de vida como um todo.
Que bacana, Léo, que bacana. Porque o que eu... Quando tu fala, isso bate muito, assim, né? Com a minha trajetória. Porque eu fiz esse mesmo movimento. Eu falei, agora eu vou largar tudo e vou viver de gratiluz. Mas assim, depois, não é bem assim não dá, né? E sabe o que uma fala que eu gosto muito de trazer é... A gente muda o ambiente se colocando dentro dele, entendendo, porque a gente já teve nesse lugar, né? E é isso que tu trouxe. Não que todas as empresas tenham esse lugar de adoecimento, mas numa grande maioria a gente tá ali para produzir, né? E hoje até li de novo uma frase do Simon Sinek que ele diz assim, a gente esquece que a gente trabalha com pessoas, vende para pessoas, é tudo por pessoas. E no final do dia, a gente acaba esquecendo de entender de pessoas. Exato. E hoje, quando eu desenvolvo pessoas, eu vejo que o maior desafio não tá no técnico. Tem pessoas PhD na área, mas assim, tá no humano. E é isso. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? É muito além... Tá dentro do que eu acredito, eu tô simplesmente aqui cumprindo a agenda do dia. E aí, é por isso que a gente tem um nível de adoecimento gigantesco. Exatamente. Né? E ele vem crescendo cada vez mais em cargos de liderança, ainda mais. Então, Leandro, assim, hoje quando tu atende pessoas, o que tu enxerga? O que elas chegam para ti relatando, né? Qual é a principal virada que elas buscam? Eu até acho que é do Sinek o complemento dessa filosofia, que ele fala que se você então não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Boa, acho é que verdade. é esse que eu lembro dessa frase, eu não lembrava que era dele. Faz todo sentido, assim, essa construção do entendimento de pessoas, né? E a gente enxerga essa formação acontecendo nas empresas e as contratações erradas tem muito a ver com essa visão técnica que a gente tem. Ao mesmo tempo, dando um passo atrás, antes de responder a tua pergunta final, a gente também tem uma tendência de colocar na empresa essa responsabilidade, né? E acredito que até governamentalmente estamos fazendo isso, a gente tem a NR1 entrando esse ano e tudo mais. Mas a gente está vendo o reflexo de uma cultura. Do que o Byung-Chul Han escreve no Sociedade do Cansaço, essa reflexão que ele fala sobre a alta performance hoje ser uma espécie de escravidão mental que a gente cria pra gente mesmo, né? As ambições, os desejos, os consumos estão gerando uma forma de trabalho onde a produtividade ela é colocada acima do humano. E isso nos adoece. As empresas estão nesse contexto, a gente está nesse contexto, os líderes estão nesse contexto, né? O que eu vejo que é muito curioso é quando eu recebo as pessoas, o que eu mais escuto como uma dor delas é essa falta de entendimento do próprio propósito, né? E aqui até o Sinek é um dos caras que puxou essa lógica, né? Do propósito, do comece pelo porquê e tudo mais, né? Só que ao mesmo tempo, e isso eu refleti no último ano, assim, ouvindo essas pessoas e estudando mais sobre isso, essa narrativa do propósito foi sequestrada pela performance também, né? Então hoje parece que é uma espécie de vantagem corporativa ou vantagem empreendedora você ter o seu propósito. Quando eu era consultor de startups, uma das coisas que me deixava assim, com o coração na mão, era tentar fazer a empresa chegar num propósito, tentar chegar no tal do why do Simon Sinek. E no final do dia você reúne os investidores, os empresários e na grande maioria das vezes não tem um porquê ali atrás, entende? O cara tá tentando ganhar vida, o cara tá tentando fazer um negócio legal, ele viu uma oportunidade, tá vendo prosperidade nisso. Então a gente começou a forçar a barra nessa ideia de tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um propósito. E aí isso tá alimentando uma crise existencial nossa humana, que ela é gerada pela falta das conexões reais, pela forma como a gente está perdendo os nossos ritos que eram marcantes na nossa trajetória de vida, as simbologias comunitárias, ancestrais. Quando isso vai se diluindo e se perdendo numa visão mais individualista, a gente entra numa crise existencial. E aí o nosso sistema chega e diz assim, não, então tome um propósito para você, que aí você vai ter o porquê você corre todos os dias, né? E não é assim, né? No final do dia, eu provoco até uma troca lógica e cognitiva de a gente não focar no propósito, mas a gente focar na intenção. Porque o propósito é uma linha de chegada que, em geral, se descobre depois. Você vai percorrer um caminho, você vai olhar pra trás e vai dizer, putz, cara, por isso que eu tava fazendo, sabe? Só que a intenção eu tenho hoje. Eu acordo com uma intenção. Eu posso colocar minha intenção no meu centramento matinal, na minha oração, seja lá a forma que você
se conecta, né? E ela é um ativo que eu tenho pro agora. Então eu vejo que tem essa divergência hoje dos profissionais confundirem essa crise existencial com uma mera falta de propósito. Uhum. E na verdade o buraco é mais embaixo, os tempos são difíceis, né? A gente não pode criar uma narrativa muito simplista para isso também, como se fosse resolver. Com certeza. Tu sabe que tu trouxe aqui uma questão muito... Pra mim foi assim, né? Hoje eu enxergo por que eu tô desenvolvendo pessoas, mas lá atrás eu pensei, eu tô só indo, né? E se eu tivesse... quando eu dou aula, eu falo muito pros meus alunos, eu não me imaginei hoje estar aqui dando aula pra liderança. Eu estudei engenharia ambiental. Fiz um mestrado nessa área. Só que ao longo da minha trajetória, eu percebi que tinha alguma coisa ali que não batia. Embora eu goste muito da área ambiental, é uma parte aqui do projeto. Mas muitas coisas dentro da minha área me frustraram. E aí eu fui entender, e eu fui caminhando. E hoje eu entendo porque eu faço o que eu faço e porque eu gosto daquilo que eu faço, quando a gente tá à frente de pessoas. Mas isso que tu traz, essa questão de... mais simplista, né? De, achem um propósito. Eu vejo quando eu tô, às vezes, com muitos líderes, eles me dizem assim, Thaís, eu não sei. Né? Eu não sei por que eu tô aqui. Na última turma que a gente tava numa empresa, ele disse, nossa, Thaís, calma que agora tu, né, deu uma crise, assim, por que eu tô fazendo isso, né? Eu digo, não, peraí, mas às vezes não é dentro da organização a intenção, às vezes é num trabalho comunitário. Uhum. Né? Essa pessoa, ele faz muito trabalho comunitário. Talvez tu gosta de fazer isso, então também não tá só no nosso servir do dia a dia na empresa, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar esse porquê. E qual é a intenção por trás da intenção, né? Qual que é a intenção de que eu tô caminhando aqui? Uhum, perfeito. E essa analogia do caminho, eu acho que ela é muito propícia, assim, para quando a gente faz essas reflexões, né? Essa semana, eu tô com um cliente, assim, que ele se viu numa crise, né? E ele começou a enxergar, na forma como eu construí o meu projeto, uma sinergia com o que ele sentia que queria fazer. E aí chegou um certo momento que ele me perguntou, ele disse, tá, cara, mas aonde você se via quando você começou fazendo o que você tá fazendo agora? E onde é que você tá se vendo daqui a tanto tempo? Você vai ser um cara X? Aí citou os nomes dos caras ali famosos e tal. Falei, cara, eu não sei honestamente, mas eu vou te dizer que me gerou um alívio poder não saber e isso não ser um problema, sabe? Eu sinto que o que eu tô fazendo agora é o que eu precisava estar fazendo, eu sinto que onde eu tô tem sentido. Uhum. Eu não sei se isso vai desembocar pra cá, pra lá, sabe? Se isso vai ser muito grande ou se vai ser pequeno e significativo. O que importa é esse momento onde as coisas estão acontecendo e fazendo sentido, né? Porque as peças que o caminho for nos dando, a gente lida com elas e vê o que a gente faz com esse insumo, né? Então tem uma visão parecida com a tua nessa questão. Com certeza. Claro que às vezes é importante a gente olhar, né? Ter um planejamento quando a gente fala em objetivos, metas, mas isso também porque muitas vezes a gente tá ali planejando, sei lá, 2026, e eu digo muito para quem tá comigo, né? Seja nas aulas ou no desenvolvimento, mas não é uma linha reta, significa que ali no meio esse planejamento pode mudar. Né? Bom, até o final do ano, sei lá, eu quero ter o meu podcast. Mas, bom, se ali no meio não deu certo, por quê? Será que eu tô preparado? Será que é realmente isso? Será que eu não tô porque o mercado tá fazendo? É uma vontade minha? Então, a gente também, acho que aí vem muito do que tu trouxe um pouco no começo, né? Dessa nossa formação, a nossa geração, a minha geração, ela não foi ensinada muito a se questionar. Por que eu tô fazendo isso, né? E aqui não é certo ou errado, mas muitos dos nossos pais diziam, é assim, tem que ser assim. E a gente já vê uma geração que vem, não, peraí, o meu filho me questiona muito. Por que é assim? Né? Por que a gente não se questiona? É uma decisão minha? Eu falo muito isso quando eu tô com pessoas, tá, mas por que você quer chegar ali? E quando você chegar nesse lugar, como você quer se sentir? É uma vontade sua? Porque muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Você enxerga isso também hoje, muitas vezes as pessoas vindo com, eu quero, sei lá, ter um cargo tal. Mas por que você quer isso? Que esse anseio muitas vezes não vem de dentro, né? Vem muito do que o sistema tá trazendo, o mercado tá trazendo. Com certeza, com certeza. E vejo que é parte do que cria o problema também. É interessante você ter trazido o quadro geracional, né?
Porque é natural também que as novas gerações, a gente tem acesso a cada vez mais informação, cada vez mais conhecimento. Então, não tem como a gente colocar na responsabilidade dos nossos pais a informação que a gente tem para criar nossos filhos, né? Com certeza. E eles nos educam, né? Os filhos educam os pais também à medida que o processo vai acontecendo. Ao mesmo tempo, esse excesso de informação, ele não tá chegando num lugar saudável mentalmente, né? As novas gerações são as mais conscientes, as que mais têm informação e são as mais doentes mentalmente também, né? A conta ainda não tá fechando de uma forma geral. O que eu acho que muda bastante é que a saúde mental entrou num hype, né? E isso tá fazendo com que as salas de terapia estejam mais cheias. E as pessoas não entendam que isso é motivado por uma doença, e sim o próprio processo de autoconhecimento como uma forma de viver melhor, né? Esse é o processo que evita que a gente esteja buscando uma coisa que a gente não quer. Porque, em geral, é muito comum que isso aconteça, né? Então, a gente tá falando que a grande maioria das nossas decisões já são inconscientes por natureza, pelo nosso funcionamento biológico, né? Então, existe uma camada muito pequena de consciência. 5%, né? De 2 a 5%. 2 a 5%, exatamente. 2 a 5% é consciente, 95%, então, que seja que já é muito, é sistema lá da tua infância, lá das tuas crenças, lá das referências que você teve naquela época. E aquilo é carregado de uma expectativa dos seus pais, ou até da rebeldia que você tinha em relação aos seus pais, né? Se não chegar um momento da vida onde a gente assume o protagonismo disso e decide expandir essa percepção de consciência, né? Olhar por trás do que o pensamento está sugerindo, compreender que a gente não é a nossa mente, que a mente ela é uma fábrica de pensamentos, mas existe uma consciência que observa esse pensamento, que concorda ou discorda dele, a gente vai viver na ignorância e vai viver correndo atrás de coisas que a gente não quer. E eu te diria que, em geral, é muito difícil você tirar isso da cabeça de uma pessoa que não quer se conhecer. Então ele pode vir com essa projeção, você com a habilidade que você tem de desenvolvimento humano fica muito claro com 3 ou 4 perguntas que aquilo não é dele, que ele tá perseguindo uma coisa que nem vai fazer ele feliz ou realizado, mas no fim do dia, se ele não estiver disposto a se observar, ele vai te procurar porque ele quer um cargo maior. E aí vem a questão complexa do nosso trabalho, né? Tem 2 caminhos possíveis. Ou você propõe essa estrada para a pessoa e diz assim, é por aqui, né? E você vai precisar fazer isso. Ou você segue na narrativa que vende mais fácil também, que é o que o mercado vem abrindo com mais amplitude, que é tipo, vende o que ele quer e talvez entregue o que ele precisa no caminho, né? É uma decisão difícil do nosso labor, né? Do nosso trabalho. Com certeza. E é bem isso, Leandro. Eu vejo que com 3 ou 4 perguntas, tu entende. Eu que vim de área de sistema de gestão, digo a causa raiz, né? Se tu não achar a causa raiz do problema interno também, não tem, né? Porque é porque tu tá te movimentando, é porque tu tá fazendo isso. E muitas vezes, esses dias eu tive uma situação que tu trouxe isso quando a pessoa não quer, né? Uma pessoa me disse assim, eu queria que tu desenvolvesse meu irmão. E eu falei pra ele assim, ele quer? Se a pessoa não quer, não tem. É por isso que eu digo nas organizações, quando eu tô com liderança, eu digo, o maior desafio que a gente tem é comportamental. Porque o comportamento as pessoas só mudam se elas querem. Né? Chega assim, Fulinho, olha só, tu tem que te comportar diferente. Um treinamento técnico tu vai ensinar, mas o comportamento a pessoa tem que querer mudar. E eu acho que é esse realmente nosso maior desafio, porque muitas vezes tu tá ali na frente e tu enxerga, né? Tu enxerga onde tá, mas a pessoa não quer olhar. E é justamente porque ela tá nesse lugar, porque ela não quer olhar. E eu penso muito em fazer assim, tentar fazer ela enxergar. Né? Às vezes vai vamos dizer assim, vários encontros pra pessoa enxergar o que tá ali. E tu sabe que quando eu comecei o meu processo de autodesenvolvimento, eu pensava assim, como é que a pessoa consegue entender que eu penso assim, né? Hoje eu consigo, né? Porque a gente vai estudando padrão. Parece mágica, né? Parece mágica, né? Eu adorava também. Tem a pessoa tem uma bola de cristal ali brincando. Quando eu era pequena, a minha tia brincava de uma bola de cristal, que ela dizia que ia achar, né? Os problemas. Mais ou menos isso, né? E eu digo que o autoconhecimento, ninguém leva ninguém onde não foi. Nenhum líder vai levar o time onde ele não chegou. Então, quanto mais ele se conhece, mais ele se desenvolve e mais ele consegue levar o time também. Porque ele entende que dentro de uma reunião não é sobre ele, né? É sobre... Porque a gente vê muitas
muitas vezes, dentro desse processo, aí que eu vou trazer as organizações propriamente ditas, mas o líder tá ali e o colaborador não tem coragem de dizer de fato que vai mudar aquela situação, aquele projeto. Porque o líder não dá espaço. E aí ele precisa entender e também se autoconhecer para que o time tenha essa confiança de dizer, não, olha só, eu acho que aqui não é o melhor caminho. E passa por um processo de autodesenvolvimento. Com certeza. E de vulnerabilidade, que também é uma característica muito pouco presente nas nossas lideranças, né? Eu cresci com referências de que a liderança precisa ser indestrutível, forte, exemplo, né? Então, meu início de jornada em cargos de liderança criava esse arquétipo, né? Então tá tudo bem. Eu dou conta de tudo. Eu dou conta. Não, time, fiquem tranquilos. Aqui nós vamos dar conta, nós conseguimos, tá tudo bem. E o layoff sendo discutido na sala de vidro, né? Isso. E aos poucos eu fui percebendo também nesse processo que a vulnerabilidade é justamente o que dá espaço, porque se, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa controladora, eu sei que eu tenho uma tendência a colocar tudo sobre a minha visão, e eu compartilho isso com o time, é um processo onde eu tô me tornando vulnerável e o time pode ajudar nessa construção, pode ajudar a me desenvolver, né? Como líder, como uma troca também recíproca, porque você não contrata a liderança, a pessoa para ela ser pior que você, idealmente, né? Você contrata alguém que, teoricamente, vai te entregar um aspecto que você ou não domina tão bem, ou não pode fazer, dependendo a situação. Mas o ideal é que você monte um time que junto é melhor que você, e que você tenha a condição só de orquestrar ele e de preparar também a pessoa que vai poder te permitir crescer na sequência, né? Boa, sabe, Leandro, que eu falo isso muito dentro das turmas de liderança, né? Primeiro, preparar um sucessor, porque a gente só cresce quando a gente tem alguém preparado com a gente. E toda essa questão, eu digo que o líder, ele é uma figura, não aqui, não sei se seria essa palavra decorativa, mas é aquele que tá comandando, né? Que tá ali, mas o time que tá ali, é ele que vai dar o resultado. E tu precisa saber tirar o melhor de cada um. Exatamente. O que é o melhor que o Leandro entrega? O que é o melhor que a Thaís entrega? Sabia que eu gosto de usar muito uma analogia, que eu assisti agora a série The Chosen, e eu digo que o nosso maior líder foi Jesus Cristo, né? E tem uma passagem, não sei se é bem assim que ele fala, mas ele diz assim, o Pedro, né? O Simão, que depois virou Pedro, ele diz assim, olha só, Jesus, aquele maluco lá do Mateus tá anotando tudo, tá? Né? Ele diz, tá anotando tudo que tu tá falando. E ele diz pra ele assim, foi exatamente pra isso que eu o chamei. E o líder é esse cara. É aquele cara que olha e diz assim, muito mais do que às vezes o Leandro sabe aonde ele vai chegar, o líder sabe da tua capacidade. Mas ele primeiro precisa se conhecer. Por isso que é um processo muito de porque eu sei, me conheço e eu sei até onde o Leandro pode chegar. Então eu vejo que essa é uma virada de chave e que muitas vezes as empresas, eu gosto também de dizer assim, a gente não faz um peixe subir numa árvore. E a gente quer tentar às vezes, né? Quer tentar fazer o peixe subir na árvore. Aonde que é a maior habilidade dessa pessoa? É nadar? O que? Eu vou colocar ela a nadar. Só que a gente, às vezes, perde bons profissionais por tentar colocar em lugares que eles não são bons. E a gente, às vezes, diz assim... Eu lembro numa empresa que eu trabalhava, eu passei por várias áreas, né? Mas a gente tirava uma pessoa boa de um lugar, aí tinha uma lacuna no outro lugar. Mas já que ela é boa, vou colocar ela aqui. E aí tu dizia, mas nem é tão bom assim. Mas não é que ele não é tão bom assim, ou ela é porque ali, aonde ela estava, era a habilidade dela, o dom dela, onde ela conseguia entregar. E às vezes tu perde um bom profissional. Por não conseguir olhar realmente de fato onde ele entrega melhor. Exatamente. A estrutura não colabora também para isso, né? Eu vejo que essa é uma grande dificuldade, assim, da organização empresarial, da maneira como a gente formaliza as nossas contratações, né? E isso era parte do que, pra mim, entrava nesse lugar de que as pessoas não são priorizadas na empresa. Porque é isso, assim, às vezes eu tenho um projeto que é muito importante, a Thaís é ótima no que ela faz, então eu jogo ela pra cá, porque ela vai dar conta e vai fazer esse projeto importante acontecer. Só que essa é a visão da empresa, não é a da pessoa que tá ali, né? E um bom líder deveria ver isso, deveria perceber isso, né? Só que o objetivo ali por trás disso tudo, né? A intenção do que tá sendo feito, ela já tá tão distorcida em relação ao olhar humano,
que a gente coloca as pessoas numa situação onde fica ruim para todo mundo, né? E aí fica ruim para a empresa, fica ruim para a pessoa. Aí o líder protecionista vai impedir demissão, vai impedir de tirar a pessoa, o outro que é inseguro também não vai passar as questões, então começa uma confusão muito grande, né? É um desafio enorme, assim, a gente realmente fazer funcionar isso respeitando as pessoas, né? Isso. Sabe que uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu enxergo, não sei como é que tu vê isso, que a nossa próxima revolução, ela é humana. Uhum. A gente tá na era da IA, ela vai substituir muitos dos nossos trabalhos dentro do método que eu trabalho, que eu digo o ser integral, é o ser e o fazer, né? Porque por muito tempo, a gente acreditou que a gente era aquilo que a gente fazia. Só que aquilo que a gente faz é uma parte daquilo que a gente é, né? Nosso trabalho diário. Tanto que quando as pessoas se aposentam, muitos, né, perdem um pouco o sentido, porque por muito tempo eles acharam que eles eram aquilo que eles faziam. E com a inteligência artificial, muitas das profissões vão deixar de existir, vão surgir outras, é claro. Mas a gente vai ter um grande desafio ali na frente, que é, bom, realmente quem eu sou fora daquilo que eu faço? Quem eu sou? Porque quando a gente pede para as pessoas se apresentarem, eu gosto muito de fazer essa dinâmica. Quem você é? Então, eu sou engenheiro, a gente tem esse de trazer a nossa profissão como aquilo que eu sou. Verdade. Só que isso é o que eu faço. Uhum. Quem eu sou? E aí, quando tu pergunta, mas quem que você é? Não, calma aí, deixa eu pensar. Sem dizer o que você faz, né? Sem dizer o que você faz. Quem você é sem dizer o que você faz? Eu já pensei muito nessa pergunta. Ela me incomodava profundamente até um tempo atrás. Porque a gente não foi ensinado. E tanto que a Organização Mundial da Saúde diz, né, que até 2050, de cada 10 pessoas, 9 vão ter problemas de saúde mental. Nossa. Então a gente tá dizendo aí que vai ficar mais difícil ainda. Pela questão das redes sociais, e dessas, nem todas vão querer se desenvolver. Sim. Então, eu digo que as organizações, elas têm que olhar muito para isso. Não como um lugar de... Agora com a NR1, né, a organização não é um lugar de psicologia, de terapia. Mas o desafio tá ali imposto. Porque por muito tempo, e lá atrás eu me lembro que meu pai mesmo, a gente tinha muito hábito assim, os problemas a gente deixa em casa, né? Agora deixa o problema em casa e vai trabalhar. Verdade. Só que a gente sabe que não é assim. O mesmo ser humano tá ali, né? Tá ali. E como é que a gente lida com tudo isso? Porque quando chega pra mim, de novo, né, e eu acho que essas pessoas, no final do dia, o que elas trazem não é técnico. O desafio que elas têm é comunicação, é relacionamento, é a forma com que o chefe lida, é a forma com que eu tenho que passar a tarefa, né? Tá nesse lugar de pessoas, essas relações. Exato. E pra ti, é isso também que tu vê, assim, que tem chegado, né? Tu já falou um pouquinho antes, mas além de subir de cargo, essas relações, assim, no pano de fundo, né? Porque o que chega é, eu quero performar mais, eu quero comunicar melhor, mas no final, o que tá ali na causa raiz, tá nessa base de matriz de relação e que vem da nossa infância, na maioria das vezes. Com certeza, com certeza. O desejo, ele acaba sendo a linha que a gente puxa pra chegar na real causa, né? E às vezes questionar o desejo também, do que a pessoa tá buscando, que é aquilo que a gente vinha falando antes, né? Eu não tenho dúvida que o que vai acontecer daqui pra frente tende a ser muito humano, até porque não tem opção, né? A IA vai mudar a forma como a gente vive, como as coisas funcionam. As previsões são assustadoras de várias formas, assim. Por um lado, a gente pode olhar com empolgação, por outro lado, também com receio do que vai acontecer, né? Porque é muito poder na mão de muitas poucas pessoas também, né? Agora, o que a IA não substitui? Né? O que é nosso intrínseco que não tem como a máquina fazer? É a humanidade, é a conexão, é a comunidade, né? Embora se a gente já veja exemplos assim, meio utópicos, que a gente já vê das pessoas casando com IA, né? Tem algumas coisas que viralizam assim, que diz assim, isso é um efeito de adoecimento do processo, né? Ao mesmo tempo, o que a gente tem, que é o nosso ativo, tá ligado a essas conexões que não tem como uma máquina fazer. Ela não vai se relacionar com você, ela não vai desenvolver emoções, ela não vai desenvolver a empatia, a compreensão do momento, né?
E isso é o que nos sustenta. Por que pessoas, às vezes, que não têm altos cargos ou acesso a muitos bens materiais são felizes, são plenas, são realizadas? Porque o que mais define isso não é o poder, o status, é o acesso, né? Harvard tem uma pesquisa de 80 e poucos anos rodando isso, né? E a conclusão que eles chegaram é que o que sustenta a felicidade são as relações. São a tua rede de apoio, as pessoas que estão à tua volta, os teus relacionamentos, as tuas parcerias de vida, né? Quem tu pode contar no final do dia. Quem tu pode contar no final do dia. E todas as pessoas que chegaram ao limiar da vida nos ensinam isso, né? Por isso que muitas culturas ancestrais falam da importância da lembrança da finitude, né? Porque quando você se coloca numa situação de finitude, uma pessoa que já teve uma experiência de quase morte, ou quando você faz algum tipo de ascese, que é algum tipo de abdicar de confortos em prol de um desenvolvimento espiritual, alguma coisa nesse sentido, que te coloca nessa situação do limiar da vida, o que vem ali pra você é o que importa. E aí os problemas parecem que mudam de proporção, né? E quando as pessoas chegam pra falar com a gente com esse olhar de eu só preciso de uma promoção, eu já ouvi algumas coisas muito curiosas, assim, não, eu só preciso ganhar 5 mil a mais. Você consegue me ajudar a ganhar 5 mil a mais, aí todos os meus problemas vão estar resolvidos. Aí você começa a puxar o fio, caramba, tem um novelo ali atrás, né? É uma fuga. Por isso eu acredito que o processo de autoconhecimento, ele é indissociável do teu crescimento enquanto profissional, se você quer que esse crescimento seja sustentável. Os líderes estão doentes, os CEOs estão doentes, os investidores tomam 8, 10 pílulas por dia. Eu convivi com esses caras. Esses caras estão adoecidos física, mental e espiritualmente. Nas emoções, nas relações. A maioria dos que eu conheci eram assim. São exceções as pessoas que conseguem estar nesse nível de performance, ou seja, você está jogando um jogo tão complexo no mundo material que é muito difícil você manter as raízes humanas por trás disso, né? E essas são as pessoas que estão definindo o rumo da humanidade. Essas são as pessoas que estão investindo nas IAs. Essas são as pessoas que estão tomando as decisões por nós também, né? Então, aquilo que você trouxe no início de nós sermos a mudança por dentro do ambiente, né? Eu gosto de chamar de uma revolução silenciosa, né? A gente não precisa ir pra rua com cartaz. A gente tem que estar ali dentro, tem que estar conversando com as pessoas. Porque o objetivo não é que a gente crie um ambiente gratiluz e que todo mundo medite e expanda a consciência. O objetivo é que essas pessoas não adoeçam, né? É que a gente consiga diminuir essa previsão da OMS de 9. Até eu não sabia que estava tanto assim, né? Até 2050. É um futuro da humanidade que está em jogo, né? A gente está olhando muito para o planeta, inclusive, e esse já é um dado posto, né? Nós estamos deteriorando o planeta. Só que quem morre no final da história não é o planeta vai nos eliminar e se regenerar. Isso aí. Como já aconteceu 3 ou 4 vezes na história que a gente sabe, né? Então eu acredito que aqui o olhar humano e a liderança sustentável, conectada ao autoconhecimento, tem que ter um pouco desse olhar mais pragmático também, que é para isso, é pra gente não adoecer. É pra gente, líderes como eu e você, que fomos até lá, burnoutamos. E aí tivemos que dar a volta para oferecer o quê? O nosso processo de cura para essas pessoas, né? Que muitas vezes está numa camada inconsciente ainda. Com certeza. E tu sabe que, trazendo, né, esse lugar, a minha jornada foi exatamente isso. Quando eu cheguei num processo de autodesenvolvimento, eu falei assim, era meu, comportamental, mas eu cheguei justamente como eles chegam muitas vezes até nós. Não, é o seguinte, tá me impactando no meu trabalho. Tá atrapalhando o meu trabalho. Tá atrapalhando o meu trabalho. A pessoa ferrada, assim, né? Com um monte de problemas. Tá impactando o meu trabalho. E eu lembro um dia, e eu conto muito isso nas aulas, assim, né? Que um dia eu cheguei a falar mal de uma gestora. Mal, assim, né? Eu falei assim, nossa, porque a pessoa é isso e aquilo. De levinho, corredor, assim. E aquela, pra mim, foi uma virada de chave. A pessoa me disse assim, quanto você tem disso? Meu Deus, eu falei, cara, eu não paguei pra escutar isso. Eu não paguei pra dizer que eu sou igual. E eu voltei e eu pensei sim. Porque eu só conheço aquilo que eu reconheço. Pro bom e pro ruim. E ali eu comecei uma virada, não, peraí. E quando as pessoas às vezes chegam pra mim pra falar sobre alguém, eu digo, não, o quanto você tem disso? Porque a gente só conhece aquilo que a gente reconhece. Você não vai me pedir pra programar um computador se eu não sei programar. Eu só consigo enxergar isso, né? E dentro desse lugar que você trouxe também da saúde e desse desenvolvimento, eu enxergo que a gente tem uma caminhada assim, até de desmistificar um pouco.
que o autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, porque lá atrás era muito para pessoas que tinham, vamos dizer, problemas, né? Isso. Só que hoje não. Ele é para que eu possa viver melhor, para que eu possa entender por que eu tô levantando de manhã. Por que eu tomo essas decisões? Por que eu tomo essas escolhas? Qual é o comportamento que está por trás disso? E quando a gente olha para essas lideranças adoecidas, esses dias eu escutei um podcast que o cara disse o seguinte, comecei a performar, até que chegou num momento que eu não queria nem mais ir trabalhar. Eu tinha 5 empresas e eu comecei a perceber, ou eu cuido de quem cuida de tudo isso, Exato. ou não tem. Porque o corpo sente. Quando o corpo começa a sentir, é porque a gente já tem que parar, né? E aí você trouxe também isso. O corpo precisou me dizer, agora deu. A gente vai empurrando, né? A gente vai empurrando. Vai até que diz, não, agora eu preciso olhar pra isso. E tem pessoas que, vão ali tomar um remédio e tá tudo certo, né? Cada um faz as suas escolhas. Mas eu gosto de dizer, se eu não achar a causa raiz, esse remédio ele vai perpetuar ao longo da minha existência. Agora, se eu achar por quê, qual que é a causa raiz disso, né? No sistema de gestão da ISO, a gente diz que a gente só elimina o problema quando acha a causa raiz. E na nossa vida é igual. Então, qual que é a causa raiz disso? Por que às vezes, essa atitude do meu colega me incomoda tanto? Por que eu tô buscando tanta performance? E aqui a gente poderia até, tô olhando pro relógio, né? A gente poderia entrar muito nessa questão do comportamento. Eu me lembro um dia que eu perguntei pra uma pessoa, eu disse, mas por que tu faz o que tu faz? E eu fui perguntando, até que ele disse assim, eu escolhi isso porque lá atrás meu pai me disse que era assim. Mas precisou umas 10 perguntas. Né? Daí ele me disse assim, pois é, isso nunca foi o que eu quis fazer. Eu queria fazer, acho que ele queria ser músico, alguma coisa assim. Hoje ele escreve, né? E ele voltou a fazer aquilo que ele sonhou em fazer. Mas ele não tomou uma decisão porque ele queria. E muitas vezes a gente não toma as decisões porque a gente quer. Exatamente. E o remédio não deixa tudo bem, né? Ele só te dá um certo gás pra sair daquela situação. Se você não vai nessa causa raiz, como você falou, daqui a pouco nem o remédio mais dá conta, né? Isso. É uma cultura meio alopática ocidental que a gente tem, né? O Oriente vê de uma forma bem diferente, inclusive, né? Toda a saúde, a conexão, assim, quando vai estudar um pouco mais da filosofia oriental da saúde do corpo, mente, espírito e tudo mais. Aqui a gente criou uma ideia de que tudo se resolve com a pílula, né? Uhum. Ou com a canetinha, ou com seja lá o que for, né? Então, assim, a gente cria uma forma de não resolver o problema. Uhum. Só que isso tá gerando um acúmulo de problemas não resolvidos ali que não colabora com o processo como um todo, né? Não vai na causa raiz. É como que a gente diz assim, a gente tem um tapete e vai colocando a sujeira embaixo, né? Exato. Uma hora a gente vai tropeçar. Exato. Vai tropeçar nesse tapete. E aqui, claro, né, Leandro, aqui a gente não tá dizendo que tem pessoas que não é importante tomar, né, um medicamento, né, e não é nesse lugar, né. Porém, muitas vezes ele se torna uma bengala, né. Então, eu vou olhar para isso, mas se também não ir buscando, eu fico parecendo que tá tudo bem. E aí eu tomo um para acordar, um para dormir, né? E aí assim a gente vê uma sociedade que tá anestesiada. Exatamente. E às vezes anestesiada por um remédio, mas é anestesiada por uma série de outros disparos dopaminérgicos também, né? Pra gente sair do assunto remédio, que é mais complexo e que envolve diagnóstico e tudo mais, mas quantas pessoas não estão anestesiadas na bebida, quantas pessoas não estão anestesiadas nos jogos, nos feeds, né? Nas telas, na pornografia. Isso são válvulas de escape que a gente tem de não encarar esses problemas de frente, né? E às vezes sim, isso vai pro remédio também, porque a gente hoje tem acesso muito facilitado a tudo isso, né? Todas essas questões, né? Eu digo muito que todo excesso esconde uma falta. De algo ou de alguém. Uhum. Então, a bebida é um excesso. Tudo que é o extremo é um excesso, né? O vício, mas às vezes sei lá, academia, tudo. Todo o excesso. O importante é a gente entender que o caminho do meio, quando eu tenho um excesso, né? Pra onde eu tô olhando, o que eu não tô querendo olhar? Exato. Porque às vezes eu tô
o excesso de trabalho, muitas pessoas que performam muito, elas estão querendo, normalmente, não olhar para algumas questões pessoais. Porque aí eu fico com a desculpa, né? Nossa, porque eu tô trabalhando muito, porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí, só que, de novo, a causa raiz não tá ali. Uhum. Está em outro lugar. Eu lembro uma vez que chegou uma pessoa para mim e me disse assim, eu quero olhar para a questão da empresa. Ok. Então a gente foi olhar, só que o desafio da empresa era, o marido e a mulher, eles eram sócios, tá? E no final eles não queriam discutir nem a relação e nem a sociedade, e a empresa estava indo ladeira abaixo. Então o problema ali não era um planejamento estratégico organizacional. Eles sabiam o que precisava fazer, tinham algumas conversas difíceis que precisavam ser tomadas, além do negócio. Sim. Por isso que aqui, de novo, trazendo a questão do comportamento. Às vezes eu tô olhando para um lugar que não tá exatamente ali o meu problema, o meu desafio. Uhum. Mas eu não quero olhar. E eu tô contando histórias para mim mesmo. Exato. É aí que a mente nos envolve, né? A mente mente, né? A mente mente. Nossa, né? Quantos pensamentos bizarros não surgem todos os dias e a gente se identifica. Verdade. Com certeza, com certeza. E esse ponto até que você trouxe desse olhar do problema real e do cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, né? Eu trabalho muito com empreendedores e parte da provocação que eu faço é a análise de risco. Primeiro ano da Real Life da minha empresa, eu fui fazer uma análise de risco. Eu disse, mas eu nunca fiz um negócio nessa área, o que pode dar errado, né? Vou começar a aprofundar nisso, assim, fiz uma análise de risco. E a conclusão central que eu cheguei é que o maior risco da empresa sou eu. Ou seja, se eu não estiver bem, se eu não estiver dormindo bem, se eu não estiver disposto, se eu não estiver equilibrado para tocar o que eu preciso tocar e arrancar esse negócio até que ele fique maior do que eu, a empresa não funciona. E hoje a gente tem uma massa de microempreendedores ou de empreendedores solo com grandes projetos. O digital ampliou muito, né, a forma de fazer isso e que se renegam no processo, não se cuidam no processo. Pelo contrário, existe uma poesia que as redes espalham muito de que quanto mais você trabalhar, quanto mais horas você se dedicar, mais o teu negócio vai crescer. E não é o que você vê na prática, entende? Nesse formato, é uma pequena minoria que tem resistência para aguentar isso, mas que tá botando no crédito numa conta que chega lá na frente. Eu converso com muitas dessas pessoas que chegam lá na frente, que performaram por muito tempo. E a grande maioria cai pelo caminho e cai com uma frustração de que não é competente. Porque, nossa, eu tentei trabalhar 15, 16 horas por dia, né? Pra construir alguma coisa na minha vida. Cara, que vida você vai ter trabalhando 16 horas por dia? O que você tá construindo, sabe? Se não uma doença pra você no futuro, se não relações que vão ter tão pouca atenção nesse processo de você construir um negócio, você tá fugindo de algo, né? Tem alguma coisa, esse excesso esconde uma falta, né? O excesso de ambição esconde uma falta. E a gente glamoriza essas pessoas, né? A pessoa que tem mais dinheiro no mundo é a pessoa que a gente quer estudar pra ver como você chegou lá. Por que precisa de tanto dinheiro? Será que existe um momento que não dá pra gente pensar de uma outra forma com esse recurso, né? Que falta é essa que tá por trás disso? E por que a nossa sociedade tá glamorizando essa doença, né? Esse é o caminho dos 9 entre cada 10, né? É verdade. E as redes sociais, elas mostram muito um recorte da vida dessas pessoas, né? Um recorte, porque a gente coloca ali muito do que é bom, muito do que acontece, né? Então, e a gente vende essa performance. Nossa, trabalhei tantas horas por dia. Eu trabalho também com Enneagrama, né? E tem um perfil comportamental, que no caso é o meu, que é esse que performa, né? Ele tem foco no sucesso. É o 3? É o 3. São 3 do Enneagrama, né? Claro, a gente é isso e muito mais, né? Mas eu tenho ali uma casa 3. E é justamente isso. Quando eu fui entender, porque ele performa até que chega uma hora que ele diz assim, meu Deus, agora eu não aguento mais. Ele vai de novo, né? Mais ou menos assim. E qual que é esse equilíbrio? O que eu não tava querendo olhar? Porque, de novo, ali tem uma ferida emocional. Ou porque foi uma criança que era valorizada pelaquilo que ela fazia, não pelaquilo que ela era. E hoje o meu método é isso, né? Ser e fazer, né? Porque eu não sou aquilo que eu faço. E quando eu me dei conta disso, eu virei a chave. Mas foi fácil? Não foi. Porque por muito tempo, o que valia pra mim era basicamente o sucesso.
o sucesso profissional. Uhum. Né? Por isso que o autoconhecimento é isso. Não, peraí. Eu falo muito isso. Aqui eu tô alimentando meu ego, né? Ou realmente é o que eu gosto de fazer? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Importantíssimo. E aí cada perfil tem isso. E quando a gente olha, a pessoa tá ali contando uma parte. E ela tá performando, mas ela tá performando na dor. Não porque ela quer entregar. Uhum. Porque ela aprendeu a ser valorizada e reconhecida assim. Uhum. E quando a gente faz essa pergunta pra pessoa, por que tu tá performando tanto? Pra quem ainda tu quer mostrar que você é bom? É pra você? Como? Deixa eu pensar. Por isso que eu digo que o caminho mais difícil é pra dentro. Não tem jornada mais difícil. Com certeza. Certeza. É. E é assustador também porque a gente se depara com verdades sobre nós mesmos que quando a gente parece que pega no flagra, que é esse tipo de situação, né? A gente pega uma ferramenta. O Enneagrama é incrível, maravilhoso, profundo, né? E o Enneagrama tem uma coisa muito especial que se você lê a descrição do teu tipo, você se emociona, né? Tem uma coisa que você já vê que você tá ali, né? E os outros não te dá nada, mas aquele parece que conecta. É um momento que parece que a gente pega no flagra, né? A gente se pega no flagra. E se a pessoa não tem estrutura ou acompanhamento, ela não consegue lidar com isso, né? Também existe o processo de a gente criar um ego espiritual também, né? De a gente fazer um manancial de conhecimento sobre nós mesmos e não fazer nada em relação a isso, né? Esse eu adoro, assim. A pessoa não, mas é porque eu sou colérico. Cara, e aí você tem essa informação e você não tá fazendo nada. Usa como muleta, né? Então também tem isso de que o autoconhecimento também entrou nesse hype e aí ele tem que estar a serviço da tua vida e dos outros à tua volta, né? Com certeza. Que é aqui que eu vejo que, conectando até com a lógica da sustentabilidade que vocês falam tanto aqui, né? Que os ancestrais têm muito a nos ensinar. Essa visão comunitária, essa visão de que o todo é parte, né? Nós somos o todo, o planeta é um grande organismo vivo, né? A gente é um grande organismo vivo com vários outros organismos vivos em nós mesmos. Então, se a gente faz parte desse todo e a gente tem a preocupação, e não seria nem a preocupação, mas a responsabilidade de impactar o todo à nossa volta, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, no que ninguém tá vendo que a gente tá fazendo, isso retorna para nós, né? Esse futuro ancestral que o Ayrton Krenak fala tanto, eu vejo dessa forma, sabe? De a gente compreender como que o nosso impacto sobre o planeta, o nosso impacto sobre como eu separo o meu lixo, sobre como eu lidero as pessoas, a minha intenção por trás da ação, o porquê que eu me envolvo, o porquê que eu faço o que eu faço, ela ter esse senso do todo, né? Da totalidade. Isso vai gerar um ambiente melhor e menos adoecedor para todos nós. Boa. Tu sabe que a minha jornada hoje em desenvolver pessoas vem desse lugar. De que por muito tempo na área ambiental o que me frustrou não era que a gente não tinha bons projetos. É que nós não tínhamos pessoas conscientes. E o que eu enxergo muito nessa tua fala é que quando a gente fala em entender que a gente impacta o todo, que a gente faz parte do sistema, que a gente faz parte do ambiente, passa por um processo de autoconhecimento. E aí eu entendi por que muitas coisas me frustravam. Porque eu chegava ali com bons projetos, mas as pessoas que tinham a tomada de decisão não tinham aquele grau de consciência. Elas estavam fazendo porque a norma pede, porque a legislação pede, porque o mercado pede. Mas não de fato porque elas estavam entendendo o impacto daquilo. E quando tu não faz por uma convicção que tu acredita, ali na frente é muito fácil desses projetos se perderem, porque não tem a intenção clara. E aí volto de novo nesse lugar de autoconhecimento. Porque pra gente trabalhar questões ambientais e sociais, a gente precisa de líderes capazes de fazer essa transformação. E essa transformação interna. Perfeito. É por aí, né? Essa é a revolução possível, né? Que a gente pode fazer. Isso. Então, a questão ambiental hoje, pra mim, ela é muito além de técnica. É consciencial. Isso. E eu falo muito que... Vamos olhar a COP30 agora no Brasil, né? E aí, se estabeleceu várias coisas lá, mas quem de fato vai fazer aquela transformação somos nós enquanto pessoas. E como essas pessoas estão preparadas para fazer isso? Qual é o grau de consciência
né? Eu saio daqui, eu vou colocar meu lixo, meu resíduo na lixeira? Isso depende de mim, não depende teu ou não. Claro que a lixeira tem que estar ali, né? O coletor. Mas é dentro do meu grau de consciência. E voltamos de novo pro indivíduo. Exato. Não existe uma transformação social sem uma transformação individual. Com certeza. Então, claro que a gente poderia, assim, esse assunto, assim, eu ficaria... Pra filosofar a tarde toda. Eu ficaria aqui, né? É algo que me toca muito, que eu acredito muito nessa transformação. E dentro do que a gente falou aqui ao longo dessa jornada, hoje eu acredito que eu faço aquilo que eu gosto. Que tô dentro, nesse momento, nessa jornada, nesse espaço de tempo, dentro desse lugar de trabalhar com o desenvolvimento. Para gerar essa consciência, seja dentro das organizações ali, seja na questão social, seja na questão ambiental, para que, de fato, eu acho que o que a gente espera, todos nós, enquanto cidadãos, é viver numa sociedade melhor. E essa sociedade melhor depende de cada um de nós. Que é muito fácil a gente terceirizar isso, né? E aí, qual é o meu papel de responsabilidade nisso? Como eu tô conduzindo? Porque é muito fácil a gente entrar em nuances, né? De entrar na rede social e trazer polêmicas, mas de fato, eu tô construindo uma sociedade do qual eu quero fazer parte. Ou a gente pode discutir certas coisas e entender qual é a tua visão sobre isso e qual é a minha visão. Sabe que uma vez eu fiz uma formação que era do Gaia, né? E uma professora falou lá atrás, não é isso e aquilo, não é isso ou aquilo, é isso, né? E isso também faz, né? É o que você traz e o que eu também... Porque você tá olhando sobre uma realidade. E eu tô olhando sobre outra ótica. Agora, qual que é esse caminho do meio que a gente pode olhar e dizer, não, aqui a gente cresce junto? Faz todo sentido. E eu tava ouvindo até um podcast onde uma especialista, eu esqueci o nome dela, em saúde mental também, ela tava falando sobre... Uma dos principais diferenciais para esses novos tempos é a capacidade de conviver com visões distintas, né? Porque o que a gente vê que o algoritmo hoje rege é a polêmica, né? E é por isso que a gente vê, inclusive, muitas pessoas que são interessantes e que têm coisas a entregar, elas se destacam por gerar polêmica e não necessariamente por entregar o que elas têm para entregar. E aí, às vezes, a gente ouve esse tipo de corte, né? Tirado num contexto e se criam ideias assim errôneas sobre isso. Mas a grande questão é que a visão diferente sobre as questões é o que nos permite fazer decisões melhores, né? Eu não preciso concordar contigo para sentar aqui e conversar contigo, né? Pelo contrário, talvez a gente consiga tirar coisas melhores se a gente discorde e apresente pontos de vista distintos. Mas isso não é talvez tão... Não engaje tanto, não gere tanta dopamina como um 30 contra 1, onde a gente vai ver as discussões e tudo mais, né? E aí aqui é um pouco do que você traz, de tipo, isso tá colaborando, né? Essa discussão toda, honestamente, que a gente abre o Instagram e eu acredito que ninguém esteja livre desse feed polêmico, tá colaborando pra gente discutir melhor a visão política totalmente dividida. A visão sobre cada tema totalmente polemizada, criticada, o react que eu faço em cima do teu vídeo, você faz em cima do meu e a gente fica ali. Tá colaborando pra gente ter uma sociedade melhor? Isso pra mim, assim, sabe que... e você que estudou marketing, que você trouxe, né? Eu digo, eu tenho um posicionamento de marca. Será que, de fato, quando eu vou ali, digo assim, eu pego um vídeo ali do Leandro e digo assim, não, aqui eu não concordo, aqui ele não falou. Mas ele também trouxe um recorte. Ele não consegue trazer toda a visão dele, sei lá, em 1 minuto, 30 Exato. segundos. E isso tá engajando, isso é o que gera. Então, de fato... Será que é assim que eu quero construir a minha marca? Será que é assim que eu quero construir meu posicionamento? Será que é assim que a gente vai caminhar para uma sociedade diferente? Porque essa sociedade do qual a gente quer, a gente vai precisar construir ela. E eu não enxergo, dentro do meu ponto de vista, que é 100% no embate. Eu não concordo com isso, mas eu entendo. Eu entendo qual é a sua visão. Né? E como a gente constrói juntos uma nova visão. Perfeito. De isso e aquilo. Perfeito. Não é sobre provar o meu ponto, é sobre a gente chegar em um lugar melhor, né? Isso. Como que a gente chega num lugar melhor? E esse vai ser o desafio dentro das organizações. Porque lembrando que tudo que a gente vive é um recorte
né? As empresas, aqui falando muito do meio também que eu estou, as empresas é um recorte da nossa sociedade. Então, esses embates vão para dentro da empresa, vão para dentro das residências, vão para dentro, né? Então, a gente vai ter que, eu digo, evoluir. E talvez o nosso papel é ir um pouco na contramão dessa, né? E plantando essa semente. Eu acredito muito nisso. Como que a gente planta essa semente e mostra que não precisa ser assim? Não dando um lugar de certo e errado, né? Que a gente tá certo, né? Mas como que a gente constrói? Caminhando, entendendo que a gente vai fazer esse caminho diferente. Uma vez eu fiz uma pós em educação, e ele dizia muito, a educação, ela sempre vai estar atrás do que a sociedade precisa, porque a gente anda e evolui a educação, né? E a gente anda mais um pouco, vê que essa educação já não serve para esse tempo e espaço, e assim a gente vai indo. E eu acredito que, né, a gente tá nesse lugar agora, entendendo que como que a gente reorganiza esse olhar da sociedade frente a algumas questões, né? Polêmicas, vamos assim dizer. Sim, com certeza. E eu acredito que a resposta mais coerente, pelo menos a que eu consegui refletir e chegar até hoje, volta ao princípio e à linha central do que a gente discute, né? A única coisa que a gente realmente pode ter um impacto efetivo é sobre nós mesmos. Hoje a gente está vendo um momento que, principalmente os jovens, né, tem ansiedade climática, o planeta vai derreter, né? Todos esses problemas sociais que a gente está vendo que são difíceis de encarar e lidar. Mas sobre o que eu tenho poder se não sobre mim mesmo, né? Se eu não fizer o impacto de olhar para dentro, me tornar uma pessoa melhor dentro do que eu conseguir ter acesso, o resto, né? Não adianta a gente militar para fora sem ter olhado para dentro também antes. Então, eu acredito que as sementinhas que você coloca é isso, sabe? É a gente poder ter essa maturidade de entender que começa em mim, que tudo que eu vejo é baseado na percepção do que eu tenho de recurso cognitivo para compreender do mundo. Eu e você podemos olhar para a mesma coisa e você tá maravilhado e eu tá desesperado. Então esse processo de se compreender e de compreender como que a gente enxerga o mundo é o que a gente de fato tem poder para impactar de alguma forma o todo, né? Sobre nós mesmos. Com certeza, com certeza. E nesse olhar também eu enxergo que é isso. Hoje eu consigo olhar até aqui, né? Amanhã eu vou caminhar um pouco e eu vou dizer assim: nossa, acho que lá atrás o que eu tava vendo também não era bem assim, né? E a gente amplia, né? E é essa capacidade de visão. E a visão a gente aprende. Por mais que ela seja biológica, né? Mas nós não estamos olhando para o mesmo lugar, mas não estamos vendo a mesma coisa. Então, e hoje eu tô vendo isso e amanhã eu amplio um pouco o meu olhar e digo, nossa, eu tô vendo um pouquinho mais. Né? E nessa jornada. Leandro, assim, eu ficaria aqui, né, falando muito, gosto muito desse assunto, acho que tu tem muito ainda a contribuir, mas eu te agradeço. E para finalizar, eu gostaria que tu trouxesse, assim, o que tu enxerga de mudança, de quando você fez a tua trajetória, mas também olhando assim, a gente vê uma mudança das pessoas buscando autoconhecimento, né? Então, como é que você enxerga essa mudança de forma silenciosa acontecendo? Você tem enxergado esse movimento nas lideranças, na sociedade? Sim. Interessante até você finalizar com essa pergunta, assim. Eu também poderia ficar aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades, Com né? certeza. No microfone e fora delas também, para filosofar um pouco mais. Eu faço parte de um coletivo que chama Collective Hub, inclusive é uma ótima dica, assim. É um meio de acesso a esse tipo de conversa aberto. Quem quiser se inscreve e tal. E a gente... Somos um grupo de pessoas que pensam diferente do que se vê na maioria e que propõem essa troca de ideias, assim. Esse crescimento apesar das divergências, né? E uma das coisas que a gente discutia lá é que isso às vezes cai num lugar que eles chamam... Eu gostava da analogia que eles usavam. É assim, não pode parecer que é pra abraçar a árvore. Eles falam assim, não pode parecer o pessoal de abraçar a árvore. E o que eu tenho visto, porque o meu trabalho é conversar num a um com as pessoas. Eu faço isso o dia inteiro, assim. Eu tenho de 5 a 6 reuniões por dia num a um com as pessoas e às vezes em grupo, né? Então são pessoas, futuros clientes, possíveis clientes e clientes que estão ali nessa conversa. O pessoal tá louco pra abraçar a árvore. Tá louco pra olhar de uma perspectiva diferente. Aqui eu tô usando esse exagero, é claro, né? Mas as pessoas estão buscando olhar pra dentro. E existe uma barreira
de que isso não é aceitável nesse ambiente profissional, de que isso não é bacana e tudo mais. Então, eu sinto que a gente tá pronto para dar um passo de começar a normalizar certas coisas que são essenciais, porque a gente não tá falando de mística, né? A gente não tá falando de misticismo ou da própria religião que seja dentro da... A gente tá falando de saúde mental, a gente tá falando de sentido. A conta já não tá fechando para ninguém, as empresas não estão felizes. O turnover tá altíssimo, o custo por absenteísmo é gigantesco no Brasil. E a gente não tá sabendo lidar com isso de uma forma adulta e pragmática e prática de compreender que algumas coisas não podem mais seguir dessa mesma forma, né? Então eu vejo que sim, existe um crescimento silencioso. E eu acredito que a gente tá pronto pra sair do armário, sabe? Em termos de saídas de... Olha, beleza, gente. E tudo bem se você quiser abraçar a árvore e o outro não quiser, entende? Tá tudo certo. O que é importante é a gente compreender que existe um espaço humano indissociável do que a gente faz do trabalho. E que não vai adiantar a gente performar pra fora, né? A alta performance não adianta se não houver uma auto-performance. Se eu não estiver olhando pra mim, se isso não estiver coerente com o meu caminho de vida. Isso é a gente colocar os pintores como diretores, né? Os artistas como gestores de RH, e às vezes tem um gestor de RH no marketing, porque a gente não tá tendo um olhar para a compreensão do que é o nosso caminho de vida. Todos nós viemos com um ativo aqui para entregar. E se a gente puder colocar esse ativo do ser conectado com o fazer, todo mundo ganha. A empresa ganha, o funcionário ganha, as lideranças ganham e o mundo fica mais saudável. Boa. Tu trouxe um resumo daquilo que eu acredito, né? Então, muito obrigada pela tua presença, pela nossa conversa aqui com verdade e profundidade e trazendo um pouco aqui para os nossos ouvintes, um pouco daquilo que a gente acredita, né? Da nossa parte aí de verdade. Então, que a gente possa ter muitas outras conversas como essa, no microfone ou fora dela, tá bom? Muito obrigada, contribuiu muito. Então eu agradeço os nossos ouvintes, né? Por mais um episódio aqui do Rastros. Fiquem com a gente para os próximos episódios. Muito obrigada. Obrigado. E se alguém discordou de qualquer ponto, por favor, venha pra mesa também pra gente poder discutir e ter novas ideias. Obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal pela escuta e que a gente tenha outras oportunidades. Obrigadão. Até mais.